Nas redes sociais, tem um certo tabu em falar sobre Genshin, porque é um jogo muito odiado, por vários motivos. Por exemplo, a fanbase, que eu não acho tão ruim assim. Existem fanbases piores, pelos personagens crianças e outros motivos que eu não sei. Mas mesmo assim, eu ainda acho esse jogo muito bom. Tem muitos pontos maravilhosos nele. Aqui, eu vou descascar esse jogo para mostrar cada ponto que eu amo. Primeiro, vamos falar do mais importante, a história. Esse jogo tem um time muito bom de desenvolvedores. Em todos os setores eu vejo que eles trabalham juntos, porque literalmente tudo nesse jogo é interligado. Desde as músicas, cenários, trailers, tudo é conectado com a história. A ponto de que pessoas profissionais em edição de vídeo, por exemplo, adivinhando características dos personagens só vendo o trailer dele. Nesse vídeo que eu mostrei, o cara, o tempo todo do vídeo, ele fala que a Raiden mostra como se ela tivesse duas dela, ou duas personalidades, ou algo do tipo. O que é verdade, tem duas versões dela, a marionete e ela de verdade, que as duas têm completamente personalidades diferentes. Enfim, o que eu quero dizer é que para entender o peso de muitas coisas nesse jogo que eu vou falar, precisa entender a história do jogo. Eu vou fazer um resumo do passado do jogo, bem do passado, literalmente ao início da cronologia de Teyvat. Eu não vou falar das histórias mais atuais do jogo. A partir de 500 anos até o momento atual do jogo, eu não vou comentar nada. O mundo de Teyvat começa sendo governado por 7 dragões soberanos. Cada um desses dragões controlava um dos 7 elementos. Isso é muito tempo atrás. A ponto de comparação, o personagem mais velho do jogo tem 6.000 anos. Esses acontecimentos são muito antes deles, ou seja, provavelmente há 10.000 anos atrás ou mais. Esses dragões eram dos elementos Anemo, que há indícios que o dragão Anemo seja o de Valen, Gel, que há indícios que o dragão Gel seja o Ashra, Elétrico, que não conhecemos, Dendro, que é o Apep, com esse com certeza sendo confirmado o dragão soberano Dendro, Hydro, que também conhecemos que é o Neuvillette, só que ainda não sabemos a forma dragão dele, Pyro e Cryo, que a região nem foi lançada ainda, então não conhecemos. Nessa época existiam várias civilizações de diferentes espécies, todas elas eram seres elementais. Ou seja, eles eram um puro elemento do dragão. Junto com esses seres, também existia as 3 irmãs luas, que eram literalmente luas. Elas eram 3 irmãs que alternavam a soberania sobre os céus durante a noite. Mas por causa de alguma calamidade, as 3 lutaram até a morte, sobrando só o cadáver de uma das 3 para iluminar o céu de Teyvat. Logo depois disso, um ser de outro mundo, ou até de outro universo, chegou em Teyvat, o Phanes. Ele criou 4 sombras de Phanes. Essas são a sombra do tempo, destino, eternidade e memórias. E a única que temos bastante citação no jogo é a deusa do tempo, a sombra do tempo. Phanes e as outras sombras começaram uma guerra para ver quem seria o dono de Teyvat, os dragões primordiais ou eles e os humanos, já que eles os criaram. Phanes ganhou e tomou posse da autoridade elemental dos dragões primordiais para criar Celestia e os Gnoses. Gnoses são peças de xadrez que seriam dados para os deuses para dar um poder a mais. Depois de um tempo, começou o que é chamado a Guerra dos Arcões. Não sabemos exatamente o que começou, a história aqui se divide em 8, porque cada região acontece algo diferente. Primeiro a gente tem que falar sobre os princípios celestiais. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. E o abismo. Os princípios celestiais é uma força ou um ser, é basicamente Celestia, que pune tudo que Celestia não concorda. Toda civilização que chega perto do conhecimento do início de Teyvat é completamente destruída, como foi em Enkanomiya. E os princípios celestiais também destroem qualquer civilização
ou qualquer coisa que entre em contato com o poder do abismo. O abismo é um local no Genshin que a gente não conhece muito. A gente sabe que tem vários monstros perigosos lá, e também de lá sai um poder que Teyvat e Celestia não considera natural. Inclusive, eles falam que é até alienígena. E como eu disse, toda civilização que tenta usar o poder do abismo de alguma forma, ou qualquer ser que entra em contato com o poder do abismo, ou usa o poder do abismo em geral, é morto por Celestia. O como que ele é morto, Celestia ou mandava os arcontes matar eles, ou mandava um dos seus pregos, estruturas gigantescas que limpava tudo que não era natural, ou seja, todo o poder abissal do local. Podemos encontrar isso na Espinha do Dragão e no Despenhadeiro. Não existe muita informação sobre esse poder, mas sabemos que causa muita destruição. Existia uma alquimista chamada Gold que criava criaturas usando esse poder abissal. Criaturas que, mesmo que tinham um coração puro, só causavam destruição por ser da natureza delas. Exemplo disso é o Durin, que queria dançar e cantar com o Arconte Anemo, mas que acabou destruindo toda uma civilização que morava nesse lugar. O Arconte Anemo, junto com Dvalin, deu um jeito na situação e depois Celestia mandou um prego deles para congelar todo o lugar e tirar todo o poder abissal de lá. Essa guerra foi basicamente causada por Celestia. Foi ao mesmo tempo que uma rinha para ver quais dos seres iriam ganhar o poder do Gnosis, o poder de Deus, ao mesmo tempo uma mistura de vários eventos ruins que aconteceram por causa da guerra e por causa de uma nação. Todas as coisas que eu vou falar aqui aconteceram ao mesmo tempo, na maior parte sem conexão nenhuma, a não ser na parte final. Caenhria era uma nação sem um deus, controlada só por humanos. Uma nação muito desenvolvida, que pelo que a gente sabe, explorava o poder do abismo. Eles estavam à busca de algum tipo de energia infinita, energia para máquinas mesmo. Nenhum poder nem nada, simplesmente máquinas. Então eles tinham que achar outra forma, e provavelmente a única forma que eles acharam seria o poder do abismo. Provavelmente deu errado, eles tentaram ajudar para acabar com o poder do abismo, tanto é que eles criaram esses 3 robôs gigantescos para impedir que os monstros do abismo chegassem, mas não foi o suficiente. Na época, o deus de Mondstadt se chamava Decarabe. Esse deus ele tinha uma briga histórica com outro semideus em Mondstadt, Boreas, o pai de todos os lobos. Esse Boreas ele conseguia criar tempestades de neve que não deixavam as pessoas de Mondstadt sair da cidade. Decarabe, para proteger a sua nação, criou uma barreira de vento para não deixar as pessoas saírem e se machucarem. Por causa disso, os cidadãos o viam como um tirano. Com a ajuda de um bardo e um espírito do vento que era amigo dele, e outras pessoas, eles derrubaram o Decarabe. Esse bardo acabou morrendo no processo. Assim, o espírito do vento toma a forma de seu amigo para não causar preocupação nas pessoas. A briga entre o Boreas acabou, então finalmente libertando a Mondstadt das tempestades de gelo. Esse espírito do vento que tomou a forma de seu amigo se tornou o Deus do Vento, ou o Arconte Anemo. Por essa história, o ideal do Arconte Anemo é a liberdade, já que era o sonho de seu amigo deles serem libertos da antiga Mondstadt e ver o mundo. Na época, Liyue era a terra de vários deuses, bestas iluminadas chamada Adeptas, e os humanos. Quando a Guerra dos Arcontes começou, um dos Adeptas se sobressaiu, o Rex Lapis. Ele sozinho derrotou vários deuses, mas também para proteger a humanidade, com a ajuda de outros Adeptas e os Yakshas, guerreiros que o trabalho deles era matar deuses e demônios. Durante esse tempo, o Morax venceu a guerra e ganhou o Gnosis. Morax também acordou um dragão adormecido na pedra com a ajuda dele para proteger a humanidade. Assim, todos os Adeptas, Yakshas e esse dragão de pedra fizeram um contrato para proteger a humanidade. Por isso o ideal do Deus Gel é contratos. Na época, existia 3 deuses: Lord Mararuka Devata, a deusa da sabedoria, Mistress of Dreams, a deusa das flores, e King Escarlate, rei do deserto. Os 3 eram muito amigos, até que por algum motivo a deusa das flores morreu. O rei do deserto ficou em luto muito profundo. Ele e a deusa da sabedoria se separaram e foram proteger
cada um o seu povo. A Lorde Maior Rukkhadevata era muito conectada com uma coisa de Teyvat. Embaixo de Teyvat existe uma árvore chamada Irminsul. Ela grava todo o conhecimento, memórias de todas as pessoas que passaram por Teyvat. A Lorde Maior Rukkhadevata era um ramo da árvore Irminsul. O objetivo de Arconte dela, além de cuidar do seu povo, é proteger Irminsul de Teyvat. E por isso que ela é retentora do Gnosis, já que ela é manifestação pura do próprio elemento que é dentro, e também seu ideal é a sabedoria, pois ela é parte do Irminsul, coisa que guarda todas as memórias e conhecimento de Teyvat. Enquanto isso, o Rei do Deserto também buscava conhecimento. Ele tinha uma tecnologia muito desenvolvida e uma civilização muito avançada. Mas, com a busca de mais conhecimento, ele acabou descobrindo o conhecimento proibido. Um conhecimento que Teyvat rejeitava. Esse conhecimento trouxe muitas pragas, doenças e destruiu todo o reino próspero que era o Reino do Deserto. O Rei do Deserto pediu ajuda da deusa da sabedoria e eles dois resolveram isso, com o Rei do Deserto se sacrificando para acabar com o conhecimento proibido. Na época, Inazuma tinha várias espécies de yokai, seres mágicos de todo tipo, e também os humanos. Gold criou outros monstros abissais, por exemplo, os cães da Fenda. Esses cães infestam Inazuma. Na época, já existia uma deusa em Inazuma, a Makoto. Ela tinha uma irmã gêmea chamada Ei. Enquanto a Makoto era a pessoa gentil e carinhosa com todo mundo, a Ei era o músculo. Ela era a guerreira que operava nas sombras. Junto, elas governaram Inazuma. Celeste ordenou Makoto matar vários semideuses em Inazuma para provar capaz. Mas quem ia era Ei. Um exemplo desses semideuses era Orobashi. Para lutar contra os cães da Fenda, muitos soldados yokais juntaram para proteger Inazuma. A maioria morreu e virou espíritos. Eles continuaram a enfrentar aquela calamidade até que Makoto recebeu uma mensagem de Celeste. Com todos os Arcontes tendo recebido seus gnoses e seus nomes de Arconte, eles foram mandados por Celeste atacar Caenhir, destruir aquela nação. Assim feito, cada um tinha um papel. O Arconte Anemo, o Gel, iriam atacar. Arconte Dendro iria proteger Irminsul para não se contaminar com o poder abissal. E Arconte Electro morreu durante o cataclisma, assim obrigando a Ei, a irmã dela, a tomar o papel de sua irmã, criando o ideal da Arconte Electro, a eternidade, já que ela não queria perder mais ninguém. A história desse jogo é muito complexa, e olha que eu não contei de outras nações, porque elas nem chegaram ainda. Faltam 2 nações ainda, e Fontaine, que é muito recente, então eu não falei. Sem contar que ainda tem mais 500 anos pela frente de história, que aconteceu muito mais coisa também, e ainda a história do viajante. Toda a história do Genshin é espalhada de uma maneira genial, através de livros, de artefatos, de todo o cenário. É uma coisa que eu acho muito interessante. E falando em cenário, todos os cenários de Genshin são lindos, todos inspirados bastante na vida real. Por exemplo, a arquitetura do lugar, os biomas parecidos, e é claro, são bem fantasiosos, mas ao mesmo tempo parecido com o local inspirado. Nesse jogo temos 7 nações, cada um inspirado num país e região da vida real. A região de Mondstadt é uma das mais simples, é a primeira do jogo. Eu sinceramente não curto tanto a exploração de lá, mas ainda é uma região bonita, e a cidade principal é inspirada muito na arquitetura alemã. O jogo Genshin Impact é um jogo chinês, então Liyue é uma das nações mais bem trabalhadas. Todos os personagens que lançam, que vêm dessa nação, são bons, sem contar que provavelmente é uma das nações mais parecidas com a realidade, como por exemplo esse lugar, que é idêntico a esse lugar da China. Tudo nesse jogo é muito bem interligado, então os cenários são muito interligados com a história do lugar. Inazuma é provavelmente um dos lugares mais óbvios nisso, já que Inazuma foi uma das regiões que mais sofreu na Guerra dos Arcontes. As ilhas de Inazuma têm tanta coisa querendo te matar a todo tempo, por exemplo, uma ilha que fica caindo raios o tempo todo. É bom constar que também tem um esqueleto de um deus que perdeu a Guerra dos Arcontes que foi morto pela Shogun. Essa é uma das minhas nações favoritas, tem a parte da floresta e a parte do deserto. As duas são muito lindas, todas com a arquitetura inspirada na região de verdade.
A deusa da sabedoria não participou muito na Guerra dos Arcontes, então não tem muitos lugares destruídos lá, a não ser pelo deserto, que por um lado tem partes muito bonitas, tecnologicamente desenvolvidas, mas também tem muitas ruínas. Esqueleto de dragão, inimigos usando forças desconhecidas, coisas humanas que foram destruídas e muito mais. Lá é basicamente um cemitério, mas ainda assim um cenário muito bonito, aparente ser um pouco do estilo steampunk, que é um estilo inspirado na época da Revolução Francesa, mas com elementos tecnológicos. Mas todos esses ambientes não seriam tão mágicos sem a música desse jogo, que é maravilhosa. Cada nação tem o seu tema, normalmente mostrando a música tocada da cidade e depois esse tema repete várias vezes em outras músicas. Vamos de novo analisar por nação. Em Mondstadt tem músicas bem calmas. Todas as músicas de todas as nações são músicas orquestrais, com bastante inspiração na música clássica. Em Mondstadt, muitas músicas têm vocal, e eu gosto bastante disso. Não é um coral, na maioria das vezes é uma voz única cantando, que dá uma sensação de leveza, o que combina muito com a nação. A nação da liberdade, com uma música sem muita ansiedade, passando por ela, e até a música quando entra em batalha na região de Mondstadt é meio boba. Em Liyue continua sendo uma música muito inspirada em música clássica, mas com instrumentos chineses. Os que eu reconheci são Guizheng, Jizi, Pipa Guitar, e isso são só os que eu reconheci nesse vídeo. Teve outros em outras hostes, como por exemplo o Mato King, e o Xiao. Desculpa pela pronúncia, elas provavelmente estão erradas e por isso que eu coloquei o texto aí. Com certeza tem muito mais que eu não reconheço e não achei informação do instrumento. Em Inazuma, a mesma coisa, tem instrumentos como koto, shakuhachi, taiko, shamisen.
E em Sumério eles usam os instrumentos tabla, citara, mirdanga e oud. Em Fontaine usam os mesmos instrumentos de Mondstadt, só que com alguns instrumentos que remetem à água, já que é a nação da água, e também, em algumas áreas, tem uma estética steampunk e mais tecnológica, ou seja, tem guitarras com sintetizadores. Outra coisa que é importante mencionar são as músicas temas, tanto da cidade quanto dos personagens. Personagens importantes como Fatui e Arcontes têm o seu toque tema. Vamos mostrar os Fatui primeiro. Fatui é uma organização de Snezhnaya, a nação do gelo, e eles são os vilões, entre aspas, do jogo. Eles sempre têm um toquinho diferenciado na primeira aparição deles. Por exemplo, Signora. Essas vozes aparecem em outros momentos na boss fight contra ela. Não o mesmo toque, mas são sempre as mesmas vozes. O Scaramouche também tem esse toque. Que tanto no início da boss fight dele e também as vozes você pode ouvir várias versões do mesmo toque durante a batalha. E os outros Fatuis que não tiveram boss fight, só apareceram nas Archon Quests, já dá pra presumir o que a música deles é. Pela introdução do Dottore, e até a mais recente, a Arlequino, já dá pra presumir o toque tema dela, já que em todas as aparições dela tem essa parte. Ainda falamos em Fatus, a organização tem o seu próprio tema, quer dizer, mais ou menos. Durante todas as músicas de boss fight dos Fatuis tem letras em latim, e essas vozes representam o Fatui durante a luta, e os outros da organização também. Eu acho que o melhor exemplo disso é a música da La Signora. Primeiro, para entendermos essa letra, precisamos conhecer um pouco da história da La Signora. Ela era antigamente uma cidadã de Mondstadt, que durante uma calamidade perdeu seu amor. Rosaline, o nome dela original, foi consumida por ódio e desespero. Usou a arte do fogo líquido para se transformar o seu corpo em chamas vivas, tornando-se a bruxa das chamas carmesim. Por todo lugar que ela passava, ela causava muita destruição, até que Pierro, o número 0 dos 11 mensageiros Fatuis, convidou a ela. A Tsaritsa, a deusa do gelo, prometeu que ela seria vingada se ela ajudasse. Assim, a bruxa das chamas carmesim ganhou uma desilusão cryo, se tornando a La Signora. Agora vamos para a música.
Nessa frase, ela fala como ela conheceu a deusa Cryon. Na primeira fase da boss fight, começa contando a história dela. Se você reparar, nesse começo tem uma voz feminina cantando com várias vozes masculinas. Isso representa a La Signora cantando e os outros restantes dos Fatuis cantando com ela. Nessa parte, na minha interpretação, representa a La Signora se lembrando o porquê ela tem que continuar aquela batalha, enquanto os outros cobram que ela derrote o viajante e vença. Nessa parte entra na segunda parte da batalha. Ela solta a forma mais forte dela para tentar vencer o viajante. Aqui, ela tá quase perdendo. Ela tá vendo que tem chance dela perder, mas ela tem que continuar até que ela começa a perder as esperanças. Nessa parte, ela viu que não tem como ela ganhar. Então, por sugestão de alguém, ela tem que acabar com o vazio. Se lamentando pela sua vida, ela aceita e põe na própria mente que tem que matar o viajante, mesmo que ela morra em cinzas no processo. Toda a mistura desse jogo, a história, cenário, trilha sonora, é tudo muito bem feito, conectado de um jeito muito bom. Eu espero que eu tenha conseguido passar o motivo que eu gosto desse jogo, e que eu tenha te entretido. Então foi isso o vídeo, até o próximo.